Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais uma videoaula do nosso curso de Física Moderna, Unidade 1, Relatividade Restrita. E na videoaula de hoje nós vamos comentar sobre uma das predições mais importantes, mais interessantes, né, da relatividade restrita, que é a relatividade do tempo. Talvez quando eu fiz aquele questionamento, se você já ouviu falar em relatividade, muita gente deve ter ouvido falar em relatividade remetendo a alguma coisa envolvendo o tempo, porque realmente uma das grandes mudanças conceituais que a relatividade trouxe é a concepção de tempo e espaço. Então hoje a gente vai ver como é que se deu isso. A gente viu na videoaula anterior que a simultaneidade de eventos ela era relativa, depende do referencial, da velocidade do referencial. E se a gente parar para ver, medida é uma comparação. Então medir tempo é comparar um evento que está acontecendo, que você está medindo, com o evento do relógio, né? O relógio não deixa de ser um evento, então é uma comparação. Os dois eventos precisam acontecer simultaneamente para que você faça a leitura da medida. Então a medida tem tudo a ver com simultaneidade de eventos ou não. Então isso afeta diretamente a medida de intervalo de tempo e é isso que a gente vai ver na videoaula de hoje, certo? Então vamos lá, me acompanhem aqui. O intervalo de tempo entre dois eventos poderá ser diferente a depender da velocidade do referencial. Então, para explicar isso, vamos considerar um experimento de tempo que acontece dentro do vagão em movimento, que é aquele vagão da animação que eu mostrei para vocês nas videoaulas anteriores. Então o que eu tenho aqui dessa vez? Eu tenho o mesmo vagão, os mesmos referenciais Alice e Bob, né, os personagens das nossas animações. Dessa vez eu coloquei dentro do vagão um sistema em que emite um feixe de luz. Daqui a pouco, quando eu acionar a animação, vocês vão ver que a parte de baixo emite um feixe de luz. Esse feixe de luz vai bater aqui em cima, que é um espelho, será refletido e será detectado por um sensor aqui embaixo. E os nossos personagens têm a missão de medir o intervalo de tempo que esses dois eventos aconteceram, ou seja, o evento de emitir o pulso e o evento de detectar esse pulso. Então a Alice está aqui com o seu reloginho. Então em relatividade é muito comum a gente associar um referencial a um relógio também, porque como eu falei para vocês, o tempo depende do referencial. Então a Alice está com o seu reloginho aqui e ela vai ser a primeira pessoa que vai medir, certo? Então eu vou tocar essa animação no referencial de Alice e vocês vão ver, né, como é que se dá esse raciocínio. Então vamos lá. Bom, essa foi a animação. Eu vou repetir essa animação agora de uma maneira explicativa para que vocês acompanhem, certo? Então, muito bem. Primeiramente, o feixe de luz é disparado, ele sobe e desce. E esse é o desenho do raio de luz, né? Faz a linha reta. Então, ele sobe e desce. No referencial de Alice, ela observa o feixe de luz descer e subir em linha reta. Por isso a trajetória é uma linha vertical, certo? E o caminho percorrido por esse feixe de luz é 2 vezes a altura do meu experimento, tá? E esse intervalo de tempo entre a saída do feixe de luz e a detecção do outro lado, segundo Alice, durou um tempo ΔT0. Como é que a gente faz para medir então esse tempo baseado na minha observação, que é o que a gente vai ver agora? Então eu fiz aqui um esqueminha só para lembrar, né, o que a gente tinha visto. E no referencial de Alice, que é o referencial linha, o intervalo de tempo entre a emissão e a detecção da luz vai ser dada por essa conta, que é simples, né, que todo mundo conhece, cinemática básica. ΔT é igual a distância sobre velocidade. C é a velocidade da luz, ΔT0 é o intervalo de tempo que durou no referencial linha, no referencial de Alice. E H é a altura do meu experimento.
Então o intervalo de tempo ΔT0 vai ser 2 vezes H sobre C. Vamos fazer agora a mesma medida no referencial de Bob, o referencial O. Então eu vou tocar a animação novamente, só que agora nós vamos observar o evento no referencial de Bob. Então aquela mesma história, né? Nós vamos ver o trem se locomover e Bob ficar parado. E dessa vez ele tem um outro relógio que ele vai medir para ver quanto tempo dura esses mesmos dois eventos, a emissão da luz e a detecção. Então esse foi o evento, certo? Eu vou tocar a animação agora de uma maneira explicativa. Então, primeiro, a trajetória percorrida pela luz é diferente. Bob observa a luz fazer a trajetória com esse formato vermelho aqui que eu fiz para vocês, certo? E aí o que é que acontece? Se a luz percorrer um caminho diferente, que claramente é um caminho maior do que foi percorrido no referencial de Alice, se ele percorrer um caminho maior, para ele executar esse caminho no mesmo intervalo de tempo, veja bem, vamos pensar de maneira clássica. Imagine uma bola, em vez de jogar uma luz, eu jogasse uma bola para cima e para baixo. Quando você observa no referencial de Bob, que é o referencial fora, né, do trem, a bola realizaria uma parábola, que é uma distância maior. Só que na mecânica clássica isso é explicável, porque quando você está de fora do referencial, quando você está fora do trem, a bola ela tem um movimento, uma velocidade composta, é a velocidade de subida mais a velocidade do trem. Então essa soma de velocidades acaba compensando o aumento da trajetória. Em relatividade isso não acontece, porque a luz sempre percorre com a mesma velocidade, independente do referencial. Então, no referencial de Alice, a luz subia e descia com velocidade c. E no referencial de Bob, a luz vai realizar um movimento triangular com a mesma velocidade c. Eu não posso somar a velocidade da luz com a velocidade do trem, porque isso quebra o postulado da relatividade da velocidade da luz. Isso vai quebrar o postulado. E o postulado, como eu falei para vocês, é uma verdade que é absoluta, uma verdade que não é contestada. Toda a teoria é construída em cima desses postulados. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui é como é que se faz esse cálculo, levando isso em consideração, levando em consideração um postulado da velocidade da luz, certo? Então vamos lá. Novamente eu refiz o desenho aqui para vocês não se perderem, né? Então, no referencial de Bob, a distância percorrida pela luz é um pouco maior. Como a velocidade não muda, então isso com certeza vai implicar no tempo medido, tempo que durou esses dois eventos, que é o evento 1 e 2 aqui, né, que eu numerei. Muito bem, da mesma forma que eu fiz antes, o ΔT, o tempo medido por Bob, vai ser a distância percorrida 2 vezes L, L é esse comprimento aqui, ó, certo? Dividido pela velocidade da luz. L, se você olhar, isso aqui é um triângulo, né? Isso aqui é um triângulo, se eu cortar aqui no meio, ó, eu tenho dois triângulos retângulos. Então eu posso medir esse comprimento L a partir do teorema de Pitágoras. Como isso aqui, se eu dividir isso aqui no meio e fizer um triângulo retângulo, eu vou ter um cateto. Esse cateto aqui, ó, vertical, seria de tamanho H, então está aqui. Cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado está aqui. Um cateto tem H e o outro cateto, que é esse aqui, ó, ele vai medir a metade dessa distância aqui, que é V vezes T, né? Velocidade vezes tempo. Essa distância aqui, se vocês lembrarem da animação, é justamente a distância percorrida pelo trem no intervalo de tempo ΔT. Então, vale V vezes ΔT, né? Que é velocidade vezes tempo. Dividido por 2, porque é a metade, né? Já que eu estou cortando aqui no meio. A altura do experimento pode ser obtido pela relação anterior, ΔT0 aqui. Então, substituindo, eu tenho L ao quadrado dado por essa expressão, e aí eu vou substituir na minha definição anterior de tempo do referencial O. E aí a expressão fica com essa cara aqui.
Se eu fizer fazendo um algebrismo simples, não é nada complicado, né? Arrumando o termo, organizando para lá e para cá, cortando algumas coisas, eu vou encontrar essa relação no final aqui, ó. O intervalo de tempo medido por Bob desses mesmos eventos é igual ao intervalo de tempo medido por Alice dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade do referencial, que no caso a velocidade relativa entre os referenciais, né? Esse é o mais correto de dizer, porque não existe, não tem como ser em relatividade você não afirma, não diz que um está parado ou está em movimento, porque não tem um referencial absoluto, né? Bob está em movimento em relação a Alice e Alice está em movimento em relação a Bob. Quem está certo dos dois aí, não existe isso, certo? Aí o correto é você dizer que esse V é a velocidade relativa entre os dois referenciais que eu estou medindo o tempo, certo? E C é a velocidade da luz. Esse termo todo aqui, ó, eu simplesmente chamo ele de gama, né? Gama, 1 sobre a raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado, e esse termo é chamado de fator de Lorentz. Então, no fim das contas, o intervalo de tempo medido por Bob é igual ao fator de Lorentz vezes o intervalo de tempo medido por Alice. Bom, vamos fazer uma análise rápida de como se comporta o fator de Lorentz. Veja bem, a gente vai ver mais para frente que nenhum objeto na natureza consegue atingir a velocidade c. C é o limite das velocidades. Nada consegue ter velocidade maior do que c até hoje na natureza. Então, se c é a velocidade máxima, esse v ele sempre será menor do que c. Então, essa razão aqui sempre vai ser um número pequeno dividido por um número grande. Se você pegar qualquer número e dividir por outro que é maior do que ele, essa divisão sempre é menor do que 1. Ela só vai ser igual a 1 se V for igual a C, claro, né? Se forem iguais, isso aqui vai dar 1. Mas se não for igual, se for menor, sempre essa razão vai ser menor do que 1. Se você dividir 1 por 5, né? Você vai dar menor do que 1 por 10. Vou dar uma conta mais fácil. 1 por 10 dá 0,1. 1 por 100 dá 0,01. 1 por 2 dá 0,5. Então, sempre que você dividir por um número maior, dá menor do que 1. E aí vamos analisar agora como é que fica o resto. O número menor do que 1, quer dizer, o número entre 0 e 1, 0, alguma coisa, se elevado ao quadrado, ele continua sendo menor do que 1. Aí o que eu tenho? 1 menos um número menor do que 1, 1 menos um 0, alguma coisa, continua sendo um número menor do que 1. Claro, né? Se eu estou extraindo uma parcela do 1, ele continua sendo menor do que 1. E aí eu vou estar dividindo 1 por um número menor do que ele. Vamos acompanhar o raciocínio. 1 dividido por um número menor do que ele. Aí eu tenho um caso oposto ao que eu tinha falado antes. 1 dividido por um número menor do que ele, já vai dar um número maior do que 1. É como se eu dividisse 1 por 0,5. Que aí dá um número maior, dá 2, né? Então, se dividir 1 por um número menor do que 1, vai dar um número maior do que 1. É justamente o que está dito aqui, ó. Então, no fim das contas, para qualquer velocidade relativa entre os referenciais, se for menor do que c, né, se for diferente de c, o fator de Lorentz sempre é maior do que 1. Sempre. Então, se ele é sempre maior do que 1, vamos analisar aqui comigo. Se ele é sempre maior do que 1, o meu intervalo de tempo medido por Bob sempre vai ser maior do que o intervalo de tempo medido por Alice. Olha só, que o intervalo de tempo medido por Bob é igual ao fator de Lorentz vezes o intervalo de tempo medido por Alice. Se o intervalo de tempo, se o fator de Lorentz sempre é maior do que 1, então esse fator de Lorentz vezes o tempo de Alice vai dar o tempo de Bob. Então o tempo de Bob é maior do que o tempo de Alice. Ou seja, dois eventos que acontecem ao mesmo tempo. Se Alice mede, dá um valor. Se Bob mede, dá outro valor. Olha que negócio estranho, hein? Quer dizer, esse efeito, né, a gente chama de dilatação do tempo. A ideia é mais ou menos a seguinte, né? Imagine você e um amigo seu, vamos fazer um experimento, né? E aí um amigo seu entra dentro de uma nave e viaja a altíssima velocidade. Cada um dos dois tem um cronômetro iguais, sincronizados.
E aí acontece algum evento dentro da nave, sei lá, cai um objeto. E aí seu amigo mede quanto tempo dura, né, da hora que solta até a hora que cai. E você, daqui da Terra, observando seu amigo, imaginando, né? Observando lá o evento, você também faz a medida, né? Como você e seu amigo estão em referenciais que possuem uma velocidade relativa entre eles, o tempo que você mede e o tempo que seu amigo mede é diferente. Seu amigo vai medir um tempo menor, né? Você vai medir um tempo maior. Seu tempo vai, por isso que chama de dilatação do tempo. Que em relação ao tempo que seu amigo mede, você mede tem um tempo dilatado, um tempo maior, né? Tipo assim. Outro exemplo, também fictício, não cheguei a fazer cálculo, mas isso é uma história que eu ouvia desde que era estudante do ensino médio, né? Eu ouvia falar em relatividade. Contava-se que se você colocasse uma pessoa para viajar numa espaçonave, altíssimas velocidades, e a viagem dessa pessoa, né, no relógio dessa pessoa que viajou, no relógio do viajante, durasse 1 hora, teria se passado 10 anos na Terra. Eu achava isso uma coisa maluca, né? Mas como assim? De fato, sim, os resultados numéricos, os resultados matemáticos mostram isso. Mas é preciso então um entendimento um pouco mais crítico sobre o que é isso. Quando um objeto está em alta velocidade, não quer dizer que ele anda mais devagar, que o metabolismo do corpo seja mais lento. Não é isso, gente. Não vamos confundir, não vamos achar que isso aqui é ficção científica. Isso é uma correção de medida. Não é que lá aconteça isso. É porque a informação, quer dizer, você que está aqui da Terra, observando o evento acontecer dentro de uma nave, para você observar um evento, a informação tem que chegar até você. E como a informação ela tem um tempo para chegar, porque a luz ela não tem velocidade infinita, a luz ela demora um tempo até chegar, então você tem que fazer essa correção para você ter a informação correta. Se você não fizer a correção, você vai estar achando realmente que os tempos são diferentes, mas não são diferentes, é uma questão de correção. A relatividade ela corrige, mas a física é a mesma. Não existe essa mudança de... A natureza não muda, né? É uma questão de correção. Mas aí fica uma discussão filosófica aí. Se eu preciso da informação para fazer a leitura do mundo, né? Então, quer dizer, e a informação tem uma velocidade finita, então a gente não pode dizer que existe uma coisa sem que a informação chegue, né? Então, bom, é uma questão um pouco mais complexa. Mas vamos voltar aqui. Então, isso é a dilatação do tempo. E uma informação importante é a seguinte: como nós temos agora 2 tempos diferentes para o mesmo evento, a gente costuma chamar de tempo próprio aquele tempo que é medido no referencial onde a posição do evento não muda. Então, por exemplo, quais são os eventos que a gente mediu? Foi a emissão da luz e a detecção. A posição desse evento, né, ela não mudou no referencial de Alice. Então, a Alice ela sempre ficou paradinha ali, observando os 2 eventos. Então, se no referencial que você está medindo, a posição do evento não muda, não existe movimento do evento, então aquela medida de tempo é nosso tempo próprio, certo? Se você faz, no caso do exemplo que eu dei do seu amigo viajando numa espaçonave, seu amigo vai ser o medidor do tempo próprio. E qualquer tempo que é medido em outro referencial que tem a velocidade relativa, vai ser um tempo dilatado, tá? Diferente do tempo próprio. O tempo próprio seria o tempo real, o tempo de verdade que acontece se não houvesse correção relativística, digamos assim. Bom, coloquei uma questão aqui para vocês pensarem e postarem na plataforma. Pegando essas equações que eu acabei de mostrar, o fator de Lorentz, façam uma análise semelhante à que foi feita aqui na videoaula e vejam como é que ficaria a relação entre tempo e tempo próprio se a velocidade relativa entre os referenciais tender a 0 e se ela tender à velocidade da luz. Como é que fica isso? Eles vão ficar muito grandes, muito pequenos, vão infinito, vão estourar, não vão? Façam essa análise, que é uma análise interessante e importante, certo? Então era isso aí, espero que vocês tenham compreendido pelo menos o início, né? Porque realmente é meio impactante.
teoria que parece ficção científica, mas se você parar para pensar bem, ela faz bastante sentido quando você incorpora a questão da velocidade da luz ser constante, independente do referencial. Certo, galera? Então é isso aí e fui!